Por que rezar é importante? Essa pergunta certamente já foi feita por muitas pessoas em algum momento das suas vidas, e é de extrema importância ter plena consciência da resposta. Neste vídeo, nós vamos responder com base na sã doutrina da Igreja e com base nos ensinamentos dos santos. Bem-vindo, você está no canal Orare. A primeira reflexão que nós podemos fazer é a seguinte: é fácil rezar? Creio que se você foi sincero na resposta, ela foi não. Porque, de fato, rezar parece fácil, mas não é fácil, sobretudo por causa do pecado original. No paraíso, rezar era muito fácil. Mas para nós, agora, sem a visão beatífica, não encontramos no ato de rezar a facilidade que gostaríamos. Mesmo alguns grandes santos tinham dificuldades em rezar. Por isso, nós devemos pedir a graça de Deus da oração, assim como os discípulos fizeram, na passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Agora vamos lá. Por que rezar é importante afinal, então? A resposta pode ser muito curta, muito objetiva. A oração é necessária para a nossa salvação. Os santos nos falam da necessidade da oração. Vamos adentrar ainda mais neste ponto. Mesmo após uma confissão, por exemplo, nós não somos capazes de enfrentar as tentações. O que nos fortalece é a graça atual. E é justamente a oração que produz a graça atual quando nós pedimos ela a Deus. Quando deixamos de rezar, nós cortamos a corrente da graça que vem até nós. Imaginemos que nós temos cabos ligados a Deus. Nós temos fios que nos ligam a Deus. E através desses fios, a graça chega nas nossas vidas. A graça nos alcança. Quando nós paramos de rezar, é como se nós cortássemos esta corrente que nos agracia, literalmente. Um corpo que não se alimenta fica extremamente fragilizado e sua imunidade despenca. Da mesma forma, uma pessoa que não reza também se coloca em uma situação de fragilidade espiritual contra as tentações. A verdade é que a falta de presença de Deus no nosso dia a dia nos enfraquece espiritualmente. E mesmo que não fosse pecado grave não rezar, possivelmente nós pecaríamos gravemente de outras formas, pois estaríamos distantes de Deus e mais vulneráveis às tentações. E se você tem interesse em saber se deixar de rezar é pecado, deixe aqui nos comentários que nós podemos fazer um vídeo bem completo falando melhor sobre isso. A partir de quanto tempo sem rezar é pecado grave? Ficar sem rezar um dia é pecado? Enfim, podemos aprofundar mais essas questões. Em João capítulo 15, versículo 5, vemos que sem mim nada podeis fazer. Nós somos incapazes de praticar o bem sem a graça de Deus. Santo Agostinho vai nos ensinar que Deus quer conceder a nós suas graças, mas não as dá senão aqueles que lhe pedem. Mateus 7:7 está escrito: Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. As Sagradas Escrituras nos cumulam de passagens que deixam essa questão bastante clara. A primeira carta dos Coríntios, capítulo 10, versículo 12: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima de suas forças. Isso é uma realidade bastante importante, porque nós falávamos anteriormente da realidade das tentações e que a falta de oração nos deixa mais vulneráveis a essas tentações. Então, se o demônio nos tenta, e é verdade que isso acontece, Deus também está trabalhando para a nossa salvação. E a eficácia de Deus é infinitamente maior. Por isso, nós precisamos beber da fonte da graça para apagar o fogo da tentação. E fazemos isso rezando. O Concílio de Trento vai nos ensinar: Deus não nos ordena coisas impossíveis, mas ordenando, exorta que façamos o que podemos e peçamos o que não podemos. Só com boa vontade e esforço não conseguimos permanecer na graça. Precisamos pedir a Deus para que nos sustente e fortaleça, para que dessa forma consigamos amá-lo verdadeiramente. Mesmo porque Deus resiste aos soberbos e se dá aos humildes. Você realmente acha que consegue tudo sozinho? A heresia pelagiana dizia justamente que somente com a força de vontade nós conseguiríamos atingir a virtude. No entanto,
A igreja nos ensina que somente com a misericórdia de Deus é que podemos alcançar a salvação. Santo Afonso Maria de Ligório nos diz: estejamos cientes de que se Deus não vier ao nosso auxílio, não teremos forças para vencer os apetites carnais. Este auxílio não teremos se não rezarmos. Rezando, nós o teremos com certeza. Santo Afonso diz ainda que o maior arrependimento no inferno é que as almas que lá se encontram não rezaram, porque se tivessem rezado, teriam se salvado. Mas agora, elas já não podem mais fazer isso. Nesse sentido, gostaríamos de falar sobre o corpo místico de Jesus Cristo, que é composto pela Igreja Triunfante, a Igreja Padecente e a Igreja Militante. A Igreja Triunfante são os santos dos céus, os anjos. A Igreja Padecente são as almas do purgatório. E a Igreja Militante somos nós, que ainda estamos aqui, lutando pela nossa salvação. E é interessante notarmos que cada uma dessas realidades podem rezar mutuamente. A Igreja Triunfante pode rezar para que nós consigamos nos salvar. Nós podemos pedir a intercessão dos santos, a intercessão de Maria, ao passo que nós, Igreja Militante, podemos rezar pelas almas do purgatório, pela Igreja Padecente. Então essa economia da salvação é o que torna a nossa comunhão, é o que nos torna um só corpo e um só espírito, para que juntos nós consigamos trabalhar para o reino dos céus. Deus colocou as graças para que nós pudéssemos ser instrumentos da bênção de Deus uns para os outros. Se nós pedimos, Deus nos dá todas as graças necessárias para a nossa salvação. Agora, definitivamente, por que rezar é importante? Porque precisamos da oração para a nossa salvação. Além de que, é através da oração que Deus realiza e concede as graças que já quer nos dar desde toda a eternidade. E agora, a última citação de Santo Afonso Maria de Ligório desse vídeo é também o lema, digamos assim, do nosso canal. Quem reza, se salva. E quem não reza, certamente se condena. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe com seus amigos, para que juntos possamos levar mais almas para o céu através da oração. Deus abençoe você e sua família grandemente.